A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos colocar hoje aqui para nossa querida Irmandade o começo da obra de Deus no Brasil. Vamos colocar aqui os antigos, irmãos, os templos antigos, o povo antigo, né, irmãos? Para nós saber, irmãos, como era naquela época, né? Que quando, irmãos, as pessoas, os irmãos iam buscar a promessa, porque antes não era busca de dons. Antigamente se anunciava: domingo que vem nós vamos buscar a promessa do Espírito Santo, e Deus selava a igreja inteirinha, irmãos. Por que isto mudou hoje, irmãos? Porque, olha só, irmãos, vou colocar aqui também um templo em que Bom Retiro, irmão. Me enviaram uma matéria aqui da igreja mais antiga em funcionamento, que é o Bom Retiro em São Paulo. A igreja tem 83 anos. Olha só, tem 83 anos que esta casa foi aberta. Naquele dia, às 9 horas, foi realizado o Santo Culto, atendido pelo nosso irmão ancião Luiz Pedroso. Às 14h30, a primeira reunião de jovens e menores, atendida pelo cooperador de jovens e menores do Bom Retiro, irmão Risiel Lavander. E às 19h30, a Santa Ceia, atendida pelo irmão ancião da Vila Prudente, Luiz Pedroso. Isto, irmãos, antigamente os cultos de jovens eram às 2h30 da tarde. Parece que eram poucas igrejas que eram 9h30 da manhã. Irmãos, veja bem, naquela época, irmãos, Deus descia com a presença do Espírito Santo, selava a igreja todinha. Houve também uma certa época em que Luiz Franciscão desembarcou no Porto de Santos, e ali tinha a nossa Irmandade da cidade de Santos. Entre a Irmandade tinha um ancião por nome de Luizinho. Nós chamava ele de Luizinho, nosso irmão Luizinho da Bahia de Abreu, central de Santos. Esse nosso irmão Luizinho, o senhor já recolheu, mas ele estava com quase 95 anos, se não me falha a memória. Na época em que ele visitou a minha comum, ele tinha 93 anos, estava lúcido, falava italiano, irmãos, e ele contava. Também teve esses dias que o nosso irmão Daniel Martinez contou esta parte, em que quando Luiz Franciscão estava vindo de navio para desembarcar no Porto de Santos, houve um atraso no navio, e a Irmandade então ali foram receber o nosso irmão Luiz Franciscão no porto, o qual eles alugaram uma das docas para ficar ali aguardando. Quando houve atraso do navio, eles prostraram o joelho, irmãos, entregando aquela viagem de Luiz Franciscão nas mãos de Deus. Quando o navio apontou, que eles viam que era Luiz Franciscão que estava ali dentro, irmãos, na hora eles ali começaram a manifestar a promessa do Espírito Santo, sendo assim uma confirmação que Deus tinha guardado aquela embarcação naquela época. E esse nosso irmão ancião falou desta parte, como foi confirmado pelo Daniel Martinez o ano passado também, esta parte que aconteceu na cidade de Santos. E no final deste vídeo, após a querida Irmandade ver aí a obra de Deus, os templos como era antes, né, irmãos? Vai ter então uma pregação do nosso irmão Vitório Angari. Ele estava em uma reunião do ministério, irmãos, e ali ele pregava a parte de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos, e chegou numa determinada momento da pregação em que ele se sentiu levitando no púlpito. Ele se sentiu, ele estaria ali, irmãos, com os pés no chão. Todos que viam, ele estava normal, só que ele sentiu levitando. Quando ele sentiu levitar na hora da pregação, ele começou a falar em árabe. Ele estava pregando José do Egito,
e começou a falar em árabe. Ele sentiu 1 metro acima do chão e sentiu flutuando, e Deus ali então selou não, manifestou na boca dele, e as demais irmãos aí viram que aquela tarde era que Deus estava ali no meio deles. Deus estava confirmando tudo. É o que acontecia antigamente, irmãos. Muitos recebiam a promessa, muitos iam para a igreja não para criticar a palavra, não para criticar o irmão, muitos iam para a igreja para sentir Deus, né? Era um povo simples, um povo sem malícia, um povo sem maldade, mas aos decorrer dos tempos, dos anos, a maldade foi entrando no coração das pessoas, a ruindade, né, irmãos? Hoje a gente não vê muito amor na obra de Deus, né, irmãos? Muitos começando até lá de cima, mas a obra de Deus continua a mesma, o Deus continua o mesmo, a doutrina da congregação continua a mesma. Os homens de Deus que foram levantados por Deus continuam o mesmo, irmãos. Não mudou nada. O que mudou foi o povo. E o povo que mudou, a peneira foi passada. Aqueles que não quis servir a Deus saíram, está fora da igreja, irmãos. Aqueles em que se ficaram fraquinhos, errantes e se arrependeram, Deus está retornando, trazendo eles de volta para a casa do Senhor. Irmãos, comente nesse último áudio, vocês vão sentir a presença de Deus. Se me falha a memória, foi em 1970 e alguma coisa que Deus fez essa maravilha dentro do Brás. Comente, irmão, comente o que vocês acham. Vocês vão sentir a presença de Deus. E já aproveito pedindo a todos, a querida Irmandade, visitem o outro CCB Sem Reforma, para que o YouTube entenda que tem irmãos ali, que tem pessoas assistindo os conteúdos e libera o canal. O canal está parado desde o ano passado. Tá bom, querida Irmandade? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, queridos.
louvado. Se rasgou o coração dele e começou a chorar na frente dos irmãos. Judá, creio que começou a tremer, o príncipe chorando. O que vai ser de nós? Glória ao nome do Senhor. José, irmão, começou a chorar tão alto que foi ouvido até pela casa de Faraó. Mandou que todos se retirassem. E quando eles se retiraram, glória a Jesus.